O Fernando, ele é especialista lá no Ministério Crown e, inclusive, ele sabe bastante sobre essa questão de finanças, inclusive na ótica e também na linguagem de quem não estudou a finança, ou de quem não é um economista. Fernando, bem-vindo, viu? Prazer. É um prazer ter você aqui. E é claro, para quem não conhece que está em casa, explica um pouco sobre esse ministério tão abençoado da Igreja Batista da Lagoinha, que é o Ministério Crown. O Ministério Crown, ele surgiu devido à necessidade que as pessoas têm de trabalhar com finanças. E é um curso que nós damos em 12 semanas que falam tudo sobre finanças, a maneira da pessoa, como vai gastar, como ela vai fazer a poupança, seus investimentos, como vai repassar para os filhos. Agora, principalmente, tudo com fundamento bíblico. Todas as passagens são com fundamento bíblico. Todas as etapas que nós falamos, como poupar, de como que você vai gastar, como que você vai ensinar seus filhos, tudo é tirado da Bíblia. Tudo tem um fundamento bíblico. Tudo fundamento bíblico. Fernando, para a gente se familiarizar ainda mais com o assunto, conhecendo agora um pouco o Ministério Crown, a gente vai conferir uma matéria que foi feita pela nossa produção e a gente vai entender essas dicas para dividir o dinheiro. Vamos dar uma olhada. Algumas pessoas não sabem como lidar com dinheiro, enquanto outras não passam aperto. Conseguem pagar as contas, se divertem e ainda economizam. E você, sabe administrar o seu salário? Eu vou me virando. Um mês eu pago um tanto, outro mês eu pago outro. Eu sou totalmente descontrolada. Vocês são econômicos? Mais ou menos. Economizar é difícil, planejar ou dividir o salário? Sim, com a família crescendo é complicado, né? E qual que é o segredo para dar conta? Planejar direitinho, né? O ano inteiro, já começar o ano planejando isso aí para não seja pego de surpresa, né? Como é que você faz para dividir seu salário, pagar as despesas? Como todos os brasileiros, né? Rebola muito. Consegue? Tenho tentado. Mateus sabe como organizar as despesas. Se formou em administração e o curso ajudou a elaborar melhor a planilha de gastos. Mas ele tem consciência financeira desde a infância. Meus pais sempre tiveram essa preocupação, mesada eu recebia desde novo, para comprar um lanche na escola, para ter meu dinheiro e desde sempre ter me acompanhado. Casado há pouco mais de um ano, ele e a esposa adoram passear. As viagens são um dos programas preferidos do casal. Mas para equilibrar as contas do dia a dia com o lazer e os investimentos, eles têm controle total sobre o que entra e o que sai. Eu e minha esposa sentamos, conversamos algumas prioridades, né, necessidades que nós precisaríamos para o lar, para a manutenção do lar, e definimos alguns valores limites para isso. Preservando também futuro, pensando no nosso futuro, aposentadoria, e para curtir o casamento com viagens, passeios, saídas com amigos, né? Mateus reconhece que não é todo mundo que tem a disciplina dele com o dinheiro. Por isso, já ajudou um amigo a sair do sufoco com uma atitude simples. Ele estava passando um aperto financeiro, conta atrasada, e eu comentei falando disso, ele perguntou como é que eu fazia. Eu mandei a minha planilha que eu tenho pessoal, ele acabou adaptando para ele e depois de um tempo ele falou: Mateus, eu organizei minhas contas e salvou minha vida. Está tudo em dia, está tudo pago, está comprando coisa que ele não esperava comprar por agora. Alguns economistas recomendam separar o salário para o pagamento das despesas, poupança e gastos com lazer. Mas este professor tem outra dica. De acordo com ele, o orçamento é a única forma da pessoa perceber efetivamente o quanto recebe e o quanto gasta e com quê. A medida garante um equilíbrio das finanças. E esse equilíbrio financeiro é conquistado pela elaboração, manutenção e controle do orçamento financeiro racional. Muitas pessoas não têm dívidas, de acordo com o OFIR, mas também não conseguem fazer uma poupança. Por isso é importante atenção na hora de calcular as despesas. Uma pessoa está equilibrada no sentido de que as suas despesas estão dentro das receitas, mas o seu saldo é muito pequeno. O que ela tem que fazer? Buscar o máximo possível aumentar esse saldo. Como? Ou aumentar a sua receita,
ou diminuir a sua despesa, ou ambos. Quanto mais você poupar, mais você poderá investir lá no futuro. É uma ótima dica, uma excelente dica. A gente estava aqui fazendo algumas perguntas junto com a matéria para o Fernando e a gente sabe que existem algumas fórmulas, não fórmulas mágicas, mas fórmulas práticas que podem nos ajudar. A gente trouxe algumas planilhas aqui, deixa eu mostrar essa primeira aqui para a TV. Explica um pouco, Fernando, essas táticas aqui que a gente pode utilizar para melhorar e sair até mesmo do vermelho, né? Tá aparecendo. Essa Não aqui. sei se dá para ler aqui, mas aqui está alimentação, dízimos e ofertas, prestações, educação, são várias áreas da vida, né? Lazer, saúde, transporte. Isso. E aqui uma escala... Nós dividimos em categorias, tá? Para simplificar, até mesmo para ficar uma formatação fácil, tá? Agora, e essa tabela, ela sempre deve ficar em local fácil acesso. Tabelas feitas no computador são muito inteligentes, são ótimas, mas a tabela tem que ficar em local em que o marido e a esposa e os filhos também, para acompanhar a evolução dos fatos. Porque tem que acessar toda hora, né? Porque tem gasto toda hora. Se você tiver que abrir o computador para fazer uma anotação, com certeza você não vai anotar, porque você vai deixar para o final do dia. Final do dia tem uma outra obrigação, uma coisa ou outra, ajudar os filhos na escola, tal, você acaba não anotando. Sim. Então, ó, chegou, se você fez o gasto, chegou na hora do almoço, vai almoçar, ou chegou em casa no jantar, você corre na porta da geladeira, chega lá e começa a gastar tudo, começa a anotar todos esses gastos. Bom, então nós dividimos em categorias, tá? E na coluna que está na vertical são os dias, o dia 1º, dia 2, dia 3 e dia 4. Então você coloca, se puder mostrar novamente, você vai colocar no determinado item, o primeiro, alimentação. Alimentação, normalmente, todos os dias a gente tem alguma coisinha para ser colocado. Tem a parte de habitação. Habitação, ou seja, os gastos com CEMIG, né, a Copasa. Tá? Eu pago a Copasa no dia 5. Então, no dia 5, eu vou lá e coloco o gasto da Copasa. Quando chegar... Na coluna da esquerda ali são os dias. São os dias, tá? E a de cima são as categorias. Agora, quando chegar ali no 10º dia, abaixo do 10º dia, tem o total. Você soma cada coluna dessa. Então, você já passa a ter o total que você gastou de cada categoria. Tem que ser disciplinado, né? Nos primeiros 10 dias. Depois você faz isso para os outros 10 dias do mês e depois para os outros 10 dias inteirando. Agora, isso parece ser muito fácil quando a gente fala assim, mostra, etc e tal, porque para quem já faz, o negócio realmente é menos difícil, né? Mas o início não é fácil. Você precisa que é disciplina. Disciplina, você tem que ser perseverante, tá? Você precisa, com a sua esposa, cobrar do outro de uma maneira. E principalmente quando você senta e começa a ver as contas, a vontade que você tem é de correr. Né? E aí fica mais difícil ainda, porque você vai ver que aí entra aquela questão, quando o cara ganha menos do que ele gasta, como é que o cara faz? O moço, o especialista ali na matéria falou, ou aumenta a renda, ou diminui a despesa, ou ele falou alguma outra coisa que eu não me lembro agora. Mas isso não dá para fazer nenhum nem outro. Ou as duas coisas aí senta e chora, como é que é? Na verdade, ou seja, na Bíblia, também há um versículo em Provérbios que diz, quem gasta todo o seu dinheiro assim que recebe, é chamado de tolo, é comparado a tolo. Então, ou seja, nós não gostamos disso, nós não gostamos de ser chamados de tolos. Então, nós temos que fazer esse planejamento. E à medida que você faz esse planejamento, o primeiro mês você vai sentir, puxa vida, eu estou gastando mais do que eu ganho. Mas você vai começar a reparar que tem uma coluna lá que chama outros. São aqueles gastos que você não está acostumado, que não vem todo mês. O presente para um determinado aniversário. Não está incluído. Né? Um jantar especial, não está. Às vezes uma excursão que surgiu de última hora, não está previsto. Então, a gente coloca na coluna de outros. E esses outros é que atrapalham o orçamento. E às vezes a promoção. Ontem mesmo saiu uma promoção de um jantar no restaurante aqui em Belo Horizonte e tal. Vamos fazer? Peraí, não está no orçamento. Tá? Então, mas é promoção. Mas essa promoção pode me complicar. Mas isso não vira meio uma questão de escravidão, assim? Porque a impressão que a gente tem é que o cara tomou uma água, ele tem que anotar a água. O cara perdeu os 10 centavos, você já perdi 10 centavos. Não fica uma coisa meio... A escravidão é você viver nas dívidas. Sim. Também é bíblico.
tá? É você ficar escravo de dívidas. Isso é escravidão. A partir do momento que você começa a fazer as anotações, isso se torna um hábito, tá? E a princípio pode ser cansativo, pode ser uma coisa chata, porque toda essa mudança e você está se regulando as coisas da sua casa, parece que fica uma coisa chata, mas não é assim, tá? A partir do primeiro mês, quando você começa a ver os frutos disso, opa, a coisa está começando a mudar. É igual a academia, né? Você começa a ver os resultados. Você começa a ver os resultados, vamos lá. Então conta pra gente aqui, você já faz essa prática há quanto tempo? Já tem 10 anos. 10 anos. Então vamos contar pro pessoal de casa, porque um testemunho fala muito mais do que qualquer pregação, né? Conta pra gente aqui, você não precisa dar detalhes da sua intimidade, nada disso. Mas conta pra gente, por exemplo, algo que aconteceu na sua vida desde que você começou isso para depois. Conquistas, porque terça-feira, aliás, tivemos um culto muito abençoado na Lagoinha com o pastor André Valadão, quando ele falou muito sobre, ele usou uma frase que eu gostei bastante, é que o mundo, infelizmente, o mundo secular, ele vai ouvir a sua pregação por aquilo que você apresenta na sua vida material, né, naquilo que Deus tem feito na sua vida material, vai promover mais autoridade quando as pessoas verem o que Deus está fazendo. Vão querer esse Deus que você tem, né? Exatamente. Porque você está em crise, o cara está prosperando. Todo mundo quer melhorar de vida, né? A gente acabou de falar da médica cubana aqui, coitada, que está querendo ganhar os 10 mil reais dela, estão pagando para ela só $1.000, né? Então, todo mundo quer melhorar de vida. Então, conta, na prática, como é que foi do início até aqui na sua vida, num certo sentido. Tá, é uma questão de tomada de consciência. É como todos um dia já passaram por situação de desemprego, eu também passei uma situação de desemprego. Foi num período em que eu entrei para o Ministério CRAL e aprendi, tá, na palavra da Bíblia, a confiar no Senhor e aprender o que Ele deseja de nós. Então, ou seja, nós começamos, através do Ministério, a fazer esse tipo de planilha. Não era exatamente essa, mas era muito parecida. E aos poucos a gente vai evoluindo. Que é importante também, a planilha tem que ser uma planilha fácil para você, fácil para sua esposa. Ela não precisa ter um padrão geral, não, mas ela precisa conter todos os gastos. E nós tivemos problemas com o desemprego, a renda, logicamente, caiu. Nós vimos que a primeira coisa era mudar o padrão de vida. Mudamos o padrão de vida. Minha esposa trabalhava e, ou seja, bancava toda a renda da casa e isso foi um período que passou por 4 anos. E nós aprendemos que nesse momento de escassez foi o período que mais nós tínhamos que ter o controle. Sabe, de estar ali vendo para onde que iria o dinheiro. A gente fica perguntando assim, como é que vai meu dinheiro, vai para o ralo? Ou seja, para onde que ele vai? Por que ele soltou? É importante que você tenha sempre em mente, que o meu dinheiro está indo para tal lugar. Você tem que ter consciência para onde que ele vai e não perder essa... É você que tem que deixar ele ir, ele não pode ir sozinho. Ele não pode ir sozinho. Tá? Então são esses passos. Então nós começamos a fazer esse controle, por mais que pareça difícil, tá? Eu não tenho dinheiro para fazer poupança. A poupança é fácil de você começar. E ela não Você trouxe um modelo aqui muito interessante também. Vamos mostrar aqui, Fernando. Até antes de mostrar, eu quero fazer uma pergunta para você, pastor. Pelo seguinte, muitas pessoas moram sozinhas. Até nesse caso, eu quero te perguntar se é mais fácil quando a pessoa mora sozinha, ela tem as suas finanças só para ela. E também no caso de casais que trabalham, ganham, né, cada um seu respectivo salário. Em alguns casos, eles estão usando ali junto. Em outros casos, o dinheiro é só da esposa, por exemplo. Como fazer esse controle, já que às vezes as finanças se misturam, né? Para o casal, não existe renda da esposa, renda do marido. A renda é do casal. Tá? Vou estar mostrando uma outra aqui que tem aqui falando sobre isso, né, do casal. Vai falando. Isso, ou seja, quando Deus uniu o homem e a mulher, ou seja, ele fez um só. Ele não fez dois, não fez só o homem, só a mulher. Ou seja, é o casal. Então a renda tem que ser dos dois. Tá? Isso de eu empresto dinheiro para minha esposa, a esposa empresta dinheiro para o marido, isso não pode existir. E a gente vê que existe e casos que o marido ainda cobra da esposa juros. Você está me devendo. Tá me devendo. Você quer emprestar alguma coisa? Não pode existir isso. É tudo nosso. Ou seja, tem que ser uma coisa única.